O Photoshop não é só um dos principais softwares da Adobe, como também é um dos principais softwares em diversas áreas de trabalho diferentes. E mesmo que não seja o principal software para um certo tipo de trabalho, ainda assim vai ser uma das ferramentas chaves no dia a dia de trabalho. Por exemplo, quem mexe com web não é o mais importante o Photoshop. O cara não vai programar no Photoshop, ele não vai construir um site responsivo dentro do Photoshop. Mas assim, ele é um software que vai estar no dia a dia de trabalho para a construção de algumas coisas do layout, para tratamento das fotos, para acabamento de alguns botões, de algumas coisas da interface. Então, quem mexe com web sabe como é importante dentro do mercado de web trabalhar com Photoshop. E o mesmo vale para quem trabalha com impresso. Quando o cara trabalha com impressão, vai ser importante ele ter o Photoshop em alguns momentos de trabalho. Tem algumas artes, alguns flyers, alguns folders, alguns livros que ele vai precisar fazer artes dentro do Photoshop. Às vezes o acabamento da capa, às vezes de algumas matérias. Quem trabalha com ilustração também sabe como é importante o Photoshop para fazer um acabamento de pintura, fazer um desenho, fazer um personagem. E quem trabalha com vídeo também usa muito Photoshop. Eu, no caso, trabalho muito com vídeo. Uma das minhas principais tarefas é animação dentro do After Effects. E é muito importante para mim ter um conhecimento avançado do Photoshop para entender até muitas das formas de trabalhar com camada e efeitos dentro do After Effects. E não só por questão de entendimento, mas também para a construção dos meus projetos. Muitos projetos eu começo construindo dentro do Photoshop e depois eu termino animando dentro do After Effects. Aí eu tenho esse trabalho em conjunto dentro dos dois softwares. E assim, mesmo que você não trabalhe em outros softwares, você prefira trabalhar só com Photoshop, tem muitas funções de outros softwares que você atinge dentro do Photoshop. Você, por exemplo, você quer fazer uma malha direta simples, que vai usar um pouquinho só de função lá, de HTML, por exemplo, que você quer ter um link ou um texto selecionável, você consegue fazer aqui direto dentro do Photoshop. Você quer fazer uma pintura digital, você faz aqui tranquilo. Alguns elementos em 3D você também faz, e até você consegue animar dentro do Photoshop, tem uma mini timeline, que trabalha até com dois modos de timeline. Tem um modo parecido com o Flash, caso você queira fazer GIFs, e também tem um modo muito semelhante com o modo de edição no Premiere, com uma mescla um pouco do After Effects, ele meio que é uma junção dos dois. Você pode trabalhar com ele pensando como Premiere ou pensando como After. Então ele tem duas timelines que meio que opera como três, que são bem legais de usar. Então, embora não seja o foco do Photoshop e alguma dessas outras funções, ele atende muito bem toda essa variedade de ramos de trabalho. E o que é importante dentro do Photoshop é entender mais como o software pensa no início. Sem entender como ele pensa, mesmo que você não conheça todas as ferramentas ou todos os filtros, ou às vezes não saiba o passo a passo para chegar no resultado final de trabalho, você sabendo como o software pensa, fica muito mais fácil de você chegar no seu resultado final. Então, o que eu quero mostrar primeiro aqui são três imagens diferentes que foram construídas totalmente no Photoshop e que fazem parte de ramos diferentes de trabalho. E essa primeira imagem aqui, ela é uma imagem que a gente vai ver para quem acompanhar o curso de pintura digital no Photoshop. A gente vai ver como fazer primeiro composições com fotos simples e depois vamos passar por umas fotos mais avançadas. E daí eu fiz aqui uma composição em uma pintura bem avançada aqui, usando técnicas de mixer brush e trabalho com várias camadas. Então ele era uma base de algumas fotos diferentes, tem três fotos. Aqui dos balões aqui da esquerda, o balão principal e o fundo. E depois de transformar isso numa composição, teve todo um trabalho aqui de acabamento. Fiz uma pintura base, depois uma pintura mais avançada e assim por diante, ter todos os detalhes da foto. Mas tudo feito aqui dentro do Photoshop, através do uso de camadas e principalmente um pincel bem bacana, bem gostoso de usar, que é o Mixer Brush, que ele simula uma pintura digital que fica muito interessante. Eu vou vir aqui do lado, e esse outro projeto, ele faz parte do curso de Engenharia de Imagem, e ele é uma composição. E é uma composição com muitas imagens diferentes, ele é bem complexa. Se eu vim aqui nas camadas, a gente consegue ver que ele é totalmente não destrutivo. Todas as camadas aqui estão num processo que você consegue abrir a imagem original e talvez consertar algum tipo de recorte que você fez, alguma parte que você apagou, ou algum tratamento de cor que você não gostou tanto. Então, se eu venho aqui desde o original, eu tinha uma foto original, que eu já fui tratando a cor, daí eu adicionei texto, daí eu fui trazendo mais fotinhos, que são essas fotinhas de passarinho. Daí tem uma grama, tem algumas montanhas. E se eu for passando em cada uma dessas fotinhos, são fotos totalmente diferentes, que após um tratamento de cor, elas vão combinando bastante com o resto do cenário, e umas com as outras, e montando uma composição bem sofisticada. Então eu abri aqui todas as camadinhas, só para vocês irem vendo a construção passo a passo. Então, é um cenário bem complexo, tem várias camadas diferentes atuando, e vários tratamentos de cor também, para fazer com que todas eles se pareçam. E nesse último caso aqui, já é um efeito de 3D, misturando com uma técnica de Blend Mode para fazer o fundo que é 2D. Mas esse objeto 3D aqui, se eu pegar o mouse de mover, eu acesso o ambiente 3D,
E eu posso vir aqui e reposicionar ele. Se eu preferir aqui ele num outro enquadramento, eu só altero esse objeto de posição. E eu tenho toda a malha aqui, toda construída dentro do Photoshop. Todo o acabamento, refração, reflexo e até o próprio efeito de 3D. No caso, 3D estéreo, além do 3D normal. Totalmente feito aqui dentro do Photoshop. Mas vamos primeiro entender nessa videoaula algumas opções básicas da construção de uma imagem digital, para depois a gente passar nas próximas videoaulas e conforme a gente vai passando para os próximos cursos, por um nível muito mais avançado do Photoshop. Então, primeiro, a imagem digital, o que ela é? Ela é uma versão digital da tua imagem, composta por elementos básicos, elementos como pixels, espaço de cor, saturação, brilho, RGB, CMYK, são vários componentes diferentes e todos esses componentes formam a tua imagem digital. A maioria das imagens digitais que você vai encontrar, elas são construídas em base de pixel. Algumas são construídas em base de vetor, que normalmente você vai trabalhar com essas imagens dentro do Illustrator, mas a grande maioria você vai encontrar, ela é base de pixel, e esses pixels eles têm as suas propriedades básicas, que vão ser a luminância e a cor. Ele normalmente vai ser o RGB ou o CMYK, embora tenha vários outros espaços de cor, mas com conhecimento básico, o RGB e o CMYK é o principal, que são as cores primárias dentro do espaço de cor. Num espaço de cor RGB, você tem vermelho, verde e azul como cores primárias. E a junção dessas cores te entrega uma cor secundária. E esse é um espaço de cor que emite luz. Quando você pensar em luz, essas são as três cores primárias. E conforme uma luz vai iluminando a outra, você vai tendo as cores complementares. Se eu usar as três cores ao mesmo tempo, eu tenho branco. No espaço de cor CMYK seria tinta. Eu tenho ciano, magenta e amarelo. Se eu uso as três tintas juntas, eu vou ter próximo de preto. E se eu uso duas tintas, é uma cor secundária, eu vou ter vermelho, amarelo e azul, que são as cores secundárias de CMYK. E essas cores elas podem ser lidas no modo de cor RGB e CMYK, como elas podem ser lidas no modo HSB, que é Hue, que seria matiz de cor, saturação e brilho. Então você tem esses dois modos de leitura diferentes da cor. Eu vou pegar aqui uma imagem. Então eu tenho aqui a imagem, a única coisa que eu fiz foi acessar aqui o Mini Bridge. E dentro do Mini Bridge eu encontrei a minha imagem, dei um duplo clique e ela abriu aqui em cima. Para eu depois guardar esse Mini Bridge, para ele não ficar no caminho, eu também dou um duplo clique no nome. Usar uma vez ele abre, mais uma vez ele fecha. Se ele não estiver na tua área de trabalho, se não encontrar ele aqui pelo seu workspace, você só vem aqui em cima em Window, que é onde tem todas as janelas, qualquer janela que vocês verem durante o curso, falando, eu vou na janela Camadas, que em inglês é Layers. Você vem aqui em Windows e você vai encontrar ela. Claro que se ela já estiver aberta é muito mais fácil de achar pelo Workspace, mas se você não encontrar no teu Workspace, na tua área de trabalho, você vem aqui em Window, que vão ser as janelas, e encontra essa janela. Eu vou fechar aqui a abinha, e eu já tenho aqui minha camada, na verdade que eu quero abrir são outros dois painéis. Vão ser os painéis Info, está aqui o painel Info, e o painel Histogram, vou vir aqui em Window, e vou escolher aqui Histogram. Então tem aqui o meu Histogram e meu Info. Esse Info eu vou jogar aqui para a esquerda. Eu cliquei no nomezinho para arrastar ele. E o histogram está aqui em cima. E o histogram está no modo simples. Todo painel dentro do Photoshop vai ter aqui uma aba com opções adicionais. Qualquer painel, todos eles, você vai abrir, você vai ver que tem uma aba com opções adicionais. Eu vou vir aqui nessa aba e eu vou pedir aqui o modo maior, aqui All Channels Views, e eu vejo aqui todos os canais. Se você abrir essa opção e ver que os três estão branco, é uma outra opção lá dentro, eu venho na aba. E eu escolho aqui mostrar canais em cor. E daí ela já vem nas corzinhas básicas e fica mais fácil de entender. Aqui no painel Info também, provavelmente você não vai ver igual o meu, também por opções adicionais dentro do painel. Então eu vou vir aqui na aba, e tem aqui opções do painel, eu vou abrir, e eu vou escolher aqui, na primeira coluna eu quero ler o modo de cor atual. Na segunda coluna eu quero ler o modo de cor HSB, que seria um outro modo de ler as cores primárias. Ele não é um espaço de cor definido, ele não é RGB, CMYK, Lab, que é um espaço de cor que constrói a tua imagem. Ele é um espaço de cor para leitura. Na sequência aqui, unidade de medida, sempre que você quiser mudar a unidade de medida, você pode acessar por aqui. Por último, o peso do arquivo no teu computador, o perfil de cor do teu arquivo e as dimensões do seu arquivo. Essa opção aqui última também é legal, ela vai te dar algumas dicas da ferramenta. Vou dar um OK, e daí ele aparece todas essas informações aqui, Como eu estou com uma ferramenta selecionada, ele diz aqui as opções da ferramenta. Aqui em cima, o peso do arquivo, espaço de cor do arquivo, resolução do arquivo. Aqui em cima, RGB e HSB. Essas duas opções aqui são
as dimensões do objeto selecionado e aqui a posição do meu cursor. Se eu vim aqui com o meu cursor ali no início, ele vai indicar lá próximo de zero. Quanto mais no início eu colocar, mais próximo de zero, que é o primeiro pixel, o pixel 0 da imagem. Se eu vim aqui no final, eu vou ter um número bem maior, que vai ser o número mais próximo possível da resolução final da minha imagem. Esse aqui é a largura da minha imagem. É quantos pixels, quantos quadradinhos diferentes que constroem a minha imagem. Quando você bate uma foto, você tem a opção na tua câmera para definir quantos megapixels que você vai ter nessa foto. Os megapixels são a resolução. Vai ser quanto na horizontal vezes quanto na vertical. Então, se eu tenho aqui 3.456 cada linha, vezes o número de linhas que eu tenho na vertical, é o total de resolução, o total de megapixels que eu tenho na minha imagem. E daí, se eu venho com o meu mouse aqui no final, eu vejo aqui os últimos números aqui dos meus megapixels, dos meus pixels, que vai ser a posição do meu mouse. Vou vir aqui, ó, e ali no finalzinho eu tenho os pixels cada vez mais próximo de 3.456 por 5.184, que é a imagem geral que eu consigo ver aqui. Eu consigo também ver que ele está definindo aqui para impressão que eu vou usar 240 pixels por polegada. Esse PPI é pixels por polegada, que a gente vai ver em outras videoaulas como alterar essas opções. Que se meu espaço de cor está dizendo é sRGB, sRGB é um tipo de RGB. Então eu estou aqui vendo que meu arquivo se chama largosurreal.jpg. Eu estou no zoom 833, quer dizer que eu estou bem longe da minha imagem. Eu consigo ver aqui embaixo também, ó, que diz 833. Eu vou colocar 100%. 100%. Eu vejo aqui a minha imagem 100%. É como eu bati essa foto, como eu tirei essa foto com a minha câmera. Cada vez que eu vou me afastando, eu posso usar o atalho Ctrl- para ir afastando. Ctrl+ para ir aproximando. No Mac é Command- e Command+. Ou quem não gosta de atalho pode vir sempre na aba View, que são as opções de eu visualizar a minha imagem. Aqui, ó, Command+, Ctrl+, Command-, Ctrl-, Zoom In, Zoom Out. Também tem alguns atalhos automáticos para mostrar 100%, Ctrl+1, colar na tela, Ctrl+0, aqui tem todos eles, então fica fácil de encontrar. E quando você não lembrar, só vem aqui, com o tempo vocês vão decorando os atalhos, que são bem práticos, ajudam bastante no dia a dia. E a próxima coisa que ele indica é que eu estou no espaço RGB, e RGB ele me emite luz. Ele diz que eu tirei uma foto, e essa foto foi uma análise das cores primárias da luz. Quando eu tenho as 3 informações no máximo, eu tenho branco, no mínimo eu tenho preto. Que é o que também me diz aqui no histograma, que eu tenho vermelho, verde e azul. Eu vou reposicionar aqui melhor a imagem, para a gente conseguir enxergar ela bem. E aqui ele me diz as informações RGB. Dentro desse espaço de cor sRGB. Esse espaço de cor é um tipo de RGB. Quando eu tiro uma foto com uma câmera, é diferente do de outra câmera. Quando eu vou mandar um arquivo RGB para a internet, a configuração desse arquivo de RGB para a internet é diferente de uma câmera digital. Então, tem informações diferentes de RGB. Mas isso é um assunto mais complexo, a gente não vai chegar tão a fundo, tá? Mas dentro desse tipo de RGB que eu vou vir aqui com o mouse aqui nessa parte mais clara, que é um azul bem clarinho. Eu consigo ver aqui as opções de cor da minha imagem. Eu vou deixar o mouse ali em cima, mas vamos ler as opções ali embaixo no painel Info. E ele diz ali para mim o seguinte. Ele está com vermelho 230, com verde 237, com azul 243. Ele tem bem mais azul do que as outras 3 cores, por isso que ele é mais azulado. Mas ele também tem bastante verde, por isso que ele é um azulado, mas é um azulado mais próximo de ciano do que de azul. Mas ele ainda assim também tem bastante vermelho. Então, como ele tem as 3 cores ao mesmo tempo, ele não é uma cor muito saturada, ele não é uma cor muito pura, ele é uma cor mais neutra. Neutro eu quero dizer assim, se eu tenho muita luz dos 3, eu vou ter branco. Conforme eu vou diminuindo elas, eu vou tendo tons diferentes de cinza até chegar em preto. Se um dos tons de cor é diferente dos outros, por exemplo, eu tenho muito mais azul que as outras, eu vou ter uma imagem bem azulada, ela é mais saturada. Se eu tenho bastante azul e verde, eu vou ter cian. Então, quanto mais alto azul e verde, eu tenho cian. Se eu também subir o vermelho, eu vou tendo cada vez mais próximo de cinza ou de branco, quanto cada vez mais alto que ele vai ficando. Então, se eu ver na segunda coluna, a gente consegue ver H, que é a matiz de cor, é 208. Se for pensar num círculo de cores, um círculo tem 360 graus, ele está na cor 208. Embaixo ele diz ali, saturação. Essa imagem tem uma cor pura ou neutra. Conforme você tem 3 canais mais parecidos, ele é mais neutro. Como o meu RGB, os 3 são altos, eu tenho uma imagem bem neutra. Por último, o meu brilho. Os brilhos vão de 0 a 100%, de escuro até claro. Como todos os meus canais de cor estão bem próximo do máximo, o máximo é 255.
Você vai de 0 a 255 tons diferentes de luma, de luminância. Isso por canal, então seriam 255 tons de cor por canal. Ele está em 95%, então ele está bem próximo do máximo, ele está bem claro. Eu vou agora mover meu mouse para uma parte mais escura e vamos fazer uma outra análise. Ele está ali, ó, com R, G e B, os três, vermelho, verde e azul, em 5. Então ele é bem próximo de preto, que o mais preto possível seria 0. Aí o Hue está em 0, quer dizer que ele está na cor vermelha, que seria o ponto 0, mas ele não está indicando cor nenhuma, ele não analisou nenhuma cor, porque todos estão iguais. Daí quando ele não analisa nenhuma cor, ele diz 0. Mas 0, na verdade, se fosse ter cor, seria vermelho. Na sequência, saturação está em 0. Quer dizer que as três cores são exatamente iguais, ele não tem nenhuma pureza de cor. Ele está neutro. Por último, o brilho está em 2%, então ele está bem baixo. Eu vou vir aqui numa outra parte de imagem, tem bastante cor, por exemplo, essa parte azul. A gente consegue ver ali que esse azul aqui, ele puxa bastante para o vermelho, ele está em 140 de vermelho e 139 de azul. Então ele está no magenta, na verdade, ele não está em azul. E o verde está mais baixo, 130. Por isso que ele não é muito saturado também. Se eu for ver na parte do lado ali, a saturação dele é 7%, porque os três canais de cor são bem próximos. Eu vou trocar aqui essa minha imagem por uma gradiente. Eu vou vir aqui no botão de ajustes e eu vou escolher aqui a opção automática de gradiente. Nessa opção de automática de gradiente, eu vou vir aqui na gradiente que tem todas as cores. Vou dar um OK. Se eu vir com o meu mouse ali embaixo, eu consigo ver ali em RGB. Eu vou tentar vir o mais baixo possível. Eu estou praticamente em 255 de vermelho, o máximo possível de vermelho, 0 de verde, e eu estou em 4 de azul porque eu não consegui chegar aqui bem no finalzinho e ficar no 0 de azul. Mas consegui ali no 2. Então, 255 de vermelho, só 2 de azul, não é representativo. Então ele é uma imagem praticamente só vermelha. Como ele é praticamente só vermelho, é saturado. Ele é uma cor pura. Então eu consigo ver na coluna do lado. H, que é matiz, é 0, que é a primeira do círculo de cores, é vermelho. Na sequência, saturação, 100%. Então ele é bem puro. Brilho também 100%, ele é bem claro. Esse brilho, ele vai dizer que pelo menos um dos canais é bem próximo de 255, que é o máximo. Tá? Mesmo os meus outros canais estando em 0, ele ainda diz que ele é bem brilhoso, bem claro, por causa do vermelho. Eu vou subindo aqui meu mouse, e eu consigo ver aqui que eu tenho 255 de vermelho, meu vermelho continua no máximo, 255 de azul e 0 de verde. Ele continua com a saturação no máximo, porque as duas cores principais elas estão no máximo e eu tenho uma cor no mínimo. Então, como eu tenho uma em 0, ele não é neutro. Uma cor está muito diferente das outras, ele é mais puro. Então é 100% de saturação, 100% de brilho também, 300 de Hue. E não sei se você consegue perceber que dá uma impressão, uma ilusão que o magenta ele é bem mais brilhoso que o vermelho. E de fato ele é. Em vez de estar acendendo apenas a luz vermelha, está acendendo a luz vermelha e azul ao mesmo tempo. Então ele é mais brilhoso que o vermelho. Eu subi o mouse de novo, a gente vai vendo que vai ficando mais escuro, mas na verdade ele está ficando aqui só azul. Então agora eu tenho só azul, 0 de verde, 0 de vermelho. E quando eu for subindo agora, eu tenho azul e verde, tenho cian, depois eu tenho só verde, depois eu tenho verde com vermelho, daí eu tenho amarelo. Por último, eu tenho verde com vermelho, eu tenho aqui amarelo, por último eu tenho aqui vermelho, puro de novo. E daí se vocês forem olhando aqui os graus, ó, vou fazer de cima para baixo, que começa 0, e ele vai subindo o número de graus, cada vez mais, até chegar aqui em 180, que seria metade, que seria a cor oposta de vermelho. O oposto de vermelho é o cian. Se eu até analisar aqui, ó, vermelho, ele é só o canal vermelho. Tem o verde e azul em 0. Se eu ver o canal cian, o vermelho está em 0 e o verde e azul está no máximo. Então eles são opostos. Por isso que aqui é 0 graus e 180 graus. Toda cor oposta uma da outra vai estar 180 graus de diferença. E aí eu vou descendo ali, como eu estava dizendo, até chegar em 360, que seria o vermelho de novo, que é um círculo de cores. Eu vou só mostrar agora a diferença aqui no painel histogram, fazendo o seguinte. Eu vou, em vez de usar esse gradiente, eu vou vir aqui no botão de novo de ajustes, escolher cor sólida, escolher vermelho. Agora eu vou escolher ali, em Solid Color, um azul. E agora de novo em Solid Color, um verde. Então, aqui quando eu estou em verde, eu consigo ver que o meu vermelho está um pouquinho alto. Ele não está em 100% escuro, por causa que eu não escolhi super bem os tons de cor. Então ele não é só verde, a gente consegue ver se eu venho com o mouse em cima, ó,
que ele é 18 de vermelho, 255 de verde. Como ele é 255 de verde, ele é um verde mais claro possível, mais saturado também, porque os outros são opostos. Eu tenho um verde bem claro e bem saturado. Um azul escuro e um vermelho aqui em 18. Agora, se eu vir em azul, eu consigo ver ó, que meu verde está em 7,8. Aqui meu verde. Meu vermelho ali está em 0. E meu azul está no máximo. Agora, se eu vir em vermelho, meu vermelho aqui está no máximo. E esse eu consegui acertar certinho, vermelho puro. Meu verde e azul estão no 0. Agora eu vou colocar aqui algum com luminância diferente. Vou vir em Solid Color. Vou colocar em cinza. Eu consigo ver que agora todos estão no meio. E são todos o mesmo número. Ó, 131, 131, 131. É uma cor neutra. Hue está em 0, saturação está em 0, brilho está em 51%. Então, o que a gente analisou aqui? Que quando a gente trabalha em RGB, são tons de luz primários. Eu vou somando duas luzes primárias, eu tenho uma cor secundária. Que essas cores secundárias são semi, que são ciano, amarelo e magenta. Se eu adicionar mais uma cor também no mesmo nível, eu tenho uma cor neutra. Então, se eu tenho vermelho, verde e azul, eu passo a ter uma imagem neutra, ela vai ficar cinza. Quanto mais claro, maior os números de RGB. Quanto mais escuro, menores os números de RGB. A gente também viu na direita. Hue é calculado em números de graus. Saturação em porcentagem. Quanto mais saturado, mais puras cores. Menos saturado, menos puras cores, mais parecidos os três cores. E o brilho, o nível de luminância, vai de 0 até 100%. A gente também viu que no histogram, a gente vê as cores divididas em canais. E ele mostra aqui nível de luminância, de 0 até 100% de luminância. Se fosse uma imagem com várias cores diferentes, eu ia ter bastante informações aqui diferentes.